qual área da sua vida, ou quais áreas da sua vida, você ainda tem uma indisciplina? A gente pode parar e analisar várias coisas. A gente pode parar, verdade, eu preciso organizar melhor a minha agenda. Eu preciso comer melhor. Olha, eu preciso orar mais. Preciso ler mais um livro, fazer um curso. A gente pode lembrar de várias coisas, mas a maioria talvez vai ter se esquecido do principal, que é uma indisciplina espiritual, dos detalhes, pessoal. Do pão nosso de cada dia, do pão diário, da pessoa acordar, agradecer a Deus, colocar Deus na vida dela, na agenda dela, orar, assistir ao programa, ler uma palavra, uma passagem bíblica. E isso traz ganhos imediatos. Primeiro dia que a pessoa começa a fazer assim, ela já tem ganhos imediatos. Porque quando eu me disciplino numa área, especificamente na minha vida espiritual, eu consigo corrigir a bagunça das demais áreas da minha vida. Graças a Deus. Diga comigo, por gentileza, disciplina é saber se controlar. Disciplina é saber se controlar. Olha só aqui, vamos começar em Provérbios 25, 28, que diz assim, olha só. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade sem muros, ela está desprotegida. Assim como uma pessoa sem domínio próprio, ela está à mercê de pensamentos, de sentimentos, de setas diabólicas, ela está à mercê do medo, ela está totalmente desprotegida, pessoal. Mas o Senhor, a palavra diz que Ele já nos deu poder, Ele já nos deu autoridade para dominar. E uma pessoa que ela não toma posse desse poder, que ela não toma posse dessa autoridade, é uma pessoa que fica perdida. E aonde falta o controle, e quando a gente não tem uma clareza, não tem uma disciplina nos pensamentos, onde vem aquela bagunça, né? Os pensamentos, a ansiedade. E o que causa essa ansiedade? O estresse. Então, as pessoas que vivem estressadas são aquelas que não têm paz. E essa falta de paz vem dessa falta de ordem. De ordem na mente, de ordem na casa, de ordem na família, de ordem com os filhos, de ordem em tudo. Então, a falta de ordem, sabe como às vezes naqueles momentos, às vezes tem, por exemplo, está numa sala onde tem muitas crianças. É aquelas crianças, uma pulando para cá, outra batendo na outra, outra está chorando. Aquilo causa um estresse mental. Porque aquilo é muitas vezes o reflexo da mente de muitas pessoas. É tantos pensamentos que vai vindo, que é como se fosse um monte de criança ali correndo, gritando, subindo na parede, puxando, botando trem na tomada, jogando trem, derrubando comida. É uma coisa que está desorganizada. É uma mente desorganizada. Isso causa estresse, isso tira a paz, isso dá ansiedade. Então a palavra nos ensina que o Senhor quer muito nos abençoar. Mas para Ele nos abençoar, nós precisamos crescer. O erro de muitas pessoas, meus queridos, é ficar querendo tudo de Deus. Deus não vai dar tudo que eu quero. A lógica, o entendimento que nós temos que entender é que Deus é que tem que ter tudo de mim. Enquanto eu quiser tudo de Deus, eu não entrego nada. Mas quando Ele tiver tudo de mim, aí Ele vai me entregar aquilo que eu preciso. Por quê? Porque é a analogia que o próprio Jesus fez.
se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Então, se o seu filho vier te pedir coisas, boa parte das coisas que ele te pedir, 80%, 90% das vezes, vai ser coisas na hora errada, na proporção errada, do jeito errado, que você, como um pai, como uma mãe, sabe, meu filho, você pode até querer isso, mas eu não posso te dar isso. Ah, posso ficar com o celular, pai? Pai, posso dirigir o seu carro? Pai, eu posso comer pizza todo dia? Pai, eu posso não ir na escola? Se eu vou lá e falo, claro, filho, faça tudo o que você quer. Mata a sua vontade. Eu não estarei sendo um pai bom, uma boa mãe. É assim Deus. Às vezes a gente pede coisas porque a gente está com uma ferida. Às vezes a gente quer coisas por uma vingança. Às vezes a gente quer coisas para um motivo e uma intenção errada. Uma motivação e uma intenção errados. Então o Senhor ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, como um pai, uma mãe coerente vai fazer com seu filho. Então não é ter tudo de Deus, mas Deus ter tudo de mim. E esse crescimento vai exigir algo fundamental, que é a disciplina. E a disciplina vai me exigir autocontrole. Então, a disciplina é saber se controlar. Tem muitas pessoas, meus queridos, que estão sempre vivendo os mesmos problemas. Por quê? Porque ele nunca passa naqueles testes. Os testes que ele deveria ter passado há 1, 2, 3, 5 anos, ele não passou ainda. Às vezes o teste de ontem, às vezes o teste da semana passada, o teste do mês passado, ele continua sendo reprovado. Então, toda vez que alguns são testados em determinadas áreas, ainda são reprovados. Então, nós precisamos estabelecer este padrão elevado. Olha só aqui, eu vou ler os Provérbios 23, 7, na Amplificada e na Almeida. 23, 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. A sabedoria é a base de tudo. Então, compre a verdade tem um preço. E não abra mão dela. Fica com a verdade, não abra mão da verdade. Nem tampouco abra mão da sabedoria, que é a base de tudo. Não abra mão da disciplina, não abra mão do discernimento. Olha que... Desculpa. Olha o que diz aqui no 23, 7. Pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, meus queridos, eu vou fazer aquilo que eu acredito, Pois como ele pensa em seu coração, ele também é em seu comportamento. Então, nós somos o fruto do nosso modo de pensar. Fala comigo para a gente guardar isso. Eu sou fruto do meu modo de pensar. Eu sou o resultado do meu modo de pensar. Então, assim como está em seu coração, também é em seu comportamento. Então, eu vou fazer o que eu acredito, eu vou falar o que eu acredito. Então, é isso que a gente tem que entender. Não adianta eu falar, compre a verdade. Seja sincero com você mesmo. Pare de acreditar em mentiras. Não abra mão da sabedoria. Não abra mão do discernimento. Então, às vezes a gente está falando coisas, pensando coisas, fazendo coisas, mas dizendo outra. Assim, não, eu acredito nisso. Não, Deus é tudo para mim. Não, eu priorizo isso. Mas o que eu faço, como é no seu pensamento, assim é em seu comportamento. Acabamos de ler. Então a gente vai fazer aquilo que a gente acredita, não o que a gente fala. A gente vai falar aquilo que está no nosso coração. A boca fala do que está cheio o seu coração.
A Bíblia fala muito sobre renovação mental, meus queridos. Renovação mental. Cada um aqui foi criado de um jeito. A gente foi criado por pais que tinham padrões mentais. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas às vezes a gente pode carregar ainda a mente do pai, a mente da mãe, a mente do mundo. Mas a Bíblia diz que a nossa mente é de Cristo. Então, se não mudar a nossa mente, nada vai mudar aqui fora. Se não mudar a nossa mente, não vai mudar a nossa fé. Não vai mudar a maneira da gente enxergar as coisas. Não vai mudar as nossas crenças. E se não muda a minha mente, não muda a minha fé, não muda as minhas crenças, os meus resultados não vão mudar também. Por que que tem tantos crentes que são infelizes, que são amargurados? Porque eles não conheceram a Deus ainda. Muitos ainda conheceram a religião. Veja, quando a gente vê naquelas passagens de Jesus, nitidamente, pelo tom, pelo que falavam os religiosos, eles eram infelizes. Eles eram pesados, amargurados, julgadores, críticos, legalistas. Mas quando as pessoas passavam por Jesus, elas saíam pulando. Veja, saíam louvando, saíam glorificando a Deus, ou seja, saíam felizes. Porque conheceram a verdade, foram libertas da escravidão, da religião inclusive. Então, quando nós conhecemos a Deus, a gente não se entrega a uma emoção, a um sentimento. É claro que a gente é atacado todos os dias. Todos os dias nós somos atacados, mas a gente sabe no que acreditar. Compre a verdade. Não abra mão da sabedoria. Mas às vezes a gente acaba se chateando, se decepcionando com pessoas. Pessoas são assim. As pessoas, gente corrupta, gente imoral, tem em todos os lugares. Tem nas igrejas, tem fora das igrejas, tem médico, tem advogado, tem pastor, tem policial, tem vendedor, tem todo tipo de gente desonesta. Mas não é porque eu me decepcionei com alguém que todos são daquele jeito. Não é porque eu me decepcionei com uma pessoa que todas as outras são daquele jeito. Esse é o problema de muitas pessoas. Onde a gente vê, às vezes, problemas de relacionamento, que às vezes aquele cara teve um problema com uma mulher, às vezes foi traído, alguma coisa assim, e fala assim, agora eu também não vou facilitar a vida de ninguém. E a mesma coisa, mulher, não, que eu passei por isso, fui maltratada, também agora ninguém vai fazer mais isso comigo. Aí é onde tem os embates, os conflitos, onde as pessoas poderiam ter uma vida plena, mas ela nunca se entrega. Ela está sempre com o pé atrás, desconfiada. E a gente tem que confiar em Deus. A gente vive num tempo onde Jesus nos disse que isso ia acontecer. Onde as pessoas vivem ofendidas com tudo. Jesus falou que nos últimos tempos as pessoas viveriam escandalizadas. Escandalizadas, ofendidas. Como se explica uma pessoa que acaba de sair da igreja, de um culto, ela já briga na volta para casa? Como se explica, por exemplo, uma pessoa que 8 horas da manhã, ela já está brigando com alguém no trânsito? 8 horas, 7h30. Isso mostra o nível de angústia que muitas pessoas estão vivendo. Falta controle emocional, falta domínio próprio, falta a disciplina, como a gente está falando no culto de hoje. E olha aqui em Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no começo, no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fala comigo, a disciplina determina o meu destino. Então Deus nos ensina que esse é o caminho, a sermos disciplinados. Há áreas da nossa vida que ainda a gente mantém uma preguiça ali, uma indisciplina. Então a gente precisa parar, nenhuma disciplina no momento é motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde ela vai produzir frutos de justiça e paz
por aqueles que foram exercitados por essa disciplina. Então a gente tem que parar e analisar qual área da sua vida ou quais áreas da sua vida você ainda tem uma indisciplina. A gente pode parar e analisar várias coisas. A gente pode parar, verdade, eu preciso organizar melhor a minha agenda. Eu preciso comer melhor. Olha, eu preciso orar mais, preciso ler mais um livro, fazer um curso. A gente pode lembrar de várias coisas. Mas a maioria talvez vai ter se esquecido do principal, que é uma indisciplina espiritual. Dos detalhes, pessoal. Do pão nosso de cada dia, do pão diário. Da pessoa acordar, agradecer a Deus, colocar Deus na vida dela, na agenda dela. Orar, assistir ao programa, ler uma palavra, uma passagem bíblica. E isso traz ganhos imediatos. Imediatos. Primeiro dia que a pessoa começa a fazer assim, ela já tem ganhos imediatos. Porque quando eu me disciplino numa área, especificamente na minha vida espiritual, eu consigo corrigir a bagunça das demais áreas da minha vida. Porque uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela não vai falar um palavrão. Porque ela está cheia do Espírito Santo, ela não vai perder a paciência naquela mesma facilidade de antes. Se ela está cheia do Espírito Santo, ela não vai se envolver com coisas, pessoas ou negócios que ela sabe que estão errados. Então ela já tem um freio moral diferente. E ela vai ajustando, se eu disciplino a minha vida espiritual, eu também começo a disciplinar minha casa, disciplinar o meu casamento, começo a disciplinar as minhas finanças. Porque quando eu começo a ver o resultado de uma área, eu quero ajustar as demais também. É intuitivo isso. A disciplina mostra aquilo que é importante para mim. Então a gente vai valorizando, vai entendendo a disciplina no início, o domínio próprio. Quando ela te ensina a fechar a boca, a mudar hábitos, nada disso é fácil. Nada disso é agradável, gostoso. Mas a gente vai entendendo que isso é importante. A gente precisa focar em se tornar. A gente vive num tempo onde as pessoas estão mais preocupadas em ter e em parecer. Quando nós precisamos focar em nos tornar. Porque se eu foco na tarefa, se eu foco apenas em fazer, eu vou fracassar. Eu vou focar, vou tratar melhor o meu cônjuge, por exemplo. Vou fazer coisas aqui diferentes. Se eu não me tornar aquela pessoa, uma semana, duas eu vou desanimar, vou parar. Eu vou desistir. Por quê? Porque eu não me tornei aquilo, não é meu, eu estou ainda forçando algo. É a mesma coisa em todas as áreas. Às vezes tem um exemplo muito claro nisso, por exemplo, a pessoa ter uma atividade física. Ela pode até começar lá uma semana, duas, três, mas ela não fica. Se ela não entender, isso é bom para a minha saúde, isso é bom para a minha energia, lá na frente isso vai me fazer diferença, né? Eu vou poder ter uma qualidade de vida melhor, cuidar dos meus filhos melhor, ver meus netos, levantar meus netos. Entendi. Isso é bom para mim, isso vai me gerar fruto de justiça e paz. Ou seja, isso vai ter ganhos, vai me trazer vitória, vai trazer resultados. Isso em todas as áreas. Essa é uma parte clara, né? Que às vezes a pessoa, né, às vezes a gente vê a pessoa, às vezes teve um problema no coração, acusou lá uma pré-diabetes, aí a pessoa vai lá, ela muda a alimentação, ela começa a fazer diferença, mas ela não se tornou aquilo ainda. É a mesma coisa em cada área. Às vezes a pessoa teve um problema financeiro, uma dívida, teve um processo judicial, ela teve um problema ali, agora ela vai lá, ela aperta tudo, corrige e tal. A hora que ela tem um alívio, começa a ganhar mais, ela volta a se endividar. Porque ela não se tornou ainda. Ela ainda está tentando ajustar as coisas na força do braço. Ela não se tornou aquela identidade. Ela ainda está
vivendo de forma reativa. Ó, o casamento está ruim, está difícil, ó, vamos ajustar aqui. Aí fica uma semana, 2, mas não se tornou aquilo ainda. Aquilo não faz parte dela. Ó, eu não falo mais assim, eu não ajo mais assim, eu não vou tratar mais a esposa, mais o marido dessa forma, eu não vou mais colocar essas palavras, eu não vou mais dizer esse tipo de expressão, eu não vou mais cair nos mesmos velhos erros, eu não vou jogar isso na cara, eu não vou levantar defunto da cova, eu não vou reviver problemas que eu já passei e vi que não presta. Então eu vou fazer diferente. Ó, isso é o entendimento. Eu estou entendendo, eu estou deixando de ser escravo. Eu estou deixando de acreditar em mentiras. Ó, compre a verdade, não abra mão da verdade, não abra mão da sabedoria. Ó, o Senhor está me dando sabedoria. Eu vou viver com base na verdade. Aqui em 1 Coríntios 9, 23, olha só. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, olha só essa parte, pessoal, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas logo o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Mas nós o fazemos, ó, então, ó, a gente vê, o Paulo estava falando aqui, ó, no mundo, você vê, já viu os atletas? Eles correm por algo passageiro, eles se tornam melhores peritos, eles passam por um treinamento rigoroso, por uma coroa perecível, que daqui a pouco vira passado, alguém vai e cobre aquele recorde, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Isso é muito importante. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Você sabe onde você quer chegar? Traga isso para a sua consciência. Ó, o atleta, ele tem um alvo. Ele passa por um treinamento rigoroso porque ele tem um objetivo. E olha só, não corro como quem corre sem alvo. Será que eu estou correndo sem alvo? Não luta como quem esmurra o ar. Você está esmurrando o ar. Você não está vencendo nada. Você só está gastando força, energia. Você sabe onde você quer chegar? Eu sei. Por que você quer isso? Porque a gente tem que analisar tudo. Às vezes a gente não sabe o que quer. Às vezes a gente sabe o que quer. Mas agora a gente tem que entender o porquê quero. Quais as motivações? Qual é a motivação e intenção para chegar naquele objetivo? Enquanto não houver clareza e propósito, não vai acontecer, pessoal. Eu preciso ter clareza, ó, por que eu estou correndo essa corrida? Qual é o meu alvo? E por que eu estou buscando esse alvo? Não vai acontecer. Ah, a pessoa diz, mas eu quero melhorar. O que é melhorar? Tem que ter clareza. A nossa mente funciona com clareza. Eu tenho que ter clareza. Por quê? O que é melhorar? Melhorar o quê? Não pode ser algo... Quando você fala, eu quero melhorar, às vezes não vem nada na sua mente. Então, não, eu quero isso, eu quero uma família assim, quero um resultado assim, assim, assim. Tá, eu quero isso. Agora eu tenho clareza, eu sei o que eu quero. Por que eu quero? É para mostrar para alguém? É ego? É uma vaidade? É uma vingança? É uma imagem? Então, se a intenção e a motivação não forem puras, Deus não vai fazer. Eu quero essa vitória. Qual é o significado dessa vitória? Essa vitória significa o quê? Para alguns, talvez é uma autoafirmação, viu? Eu pude, eu consegui.
Para outros, é uma vaidade, viu como eu sou bom? Eu não preciso de você, não preciso do outro. A gente tem que analisar tudo isso. Para outros, é um propósito egoísta. Então, o propósito precisa ser claro e alinhado a Deus. Porque a palavra diz, lá no livro de Jó, por exemplo, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E tem uma outra palavra, acho que está em Filipenses, que diz que Deus está agindo em vocês, colocando o desejo e o poder para realizar aquilo que é do agrado de quem? De Deus. Porque às vezes a gente está achando, não, eu tenho o desejo e o poder para realizar aquilo que é do meu agrado. Não. Eu tenho que estar alinhado ao plano de Deus, aos projetos de Deus. Então Deus está agindo em vocês, maravilhoso, me dando o desejo e o poder, nossa, maravilhoso, para realizar, nossa, é isso que eu quero. Aquilo que era do agrado de Deus. Então talvez eu estou com desejo, eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho determinação, mas para realizar os meus desejos, desalinhados de Deus, aí é onde as pessoas se frustram. Porque não vai acontecer. Então essa mensagem aqui de Paulo é muito importante. Eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não estou aí correndo sem alvo. Qualquer coisa serve para mim. Sem alvo, sem um objetivo, qualquer coisa serve. Qualquer coisa está bom. A gente não pode aceitar isso. Então eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho algo grande. A minha disciplina determinará o meu destino. Fala comigo, por favor. A minha disciplina determinará o meu destino. Olha aqui o Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só isso. Mais que conquistar, fala comigo por gentileza, mais que conquistar algo, é conquistar a si mesmo. Mais do que conquistar alguma coisa, é você se conquistar. É você se dominar. Melhor é o homem paciente, do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito, o seu domínio próprio, do que conquistar uma cidade. Não, a pessoa está lá e ela conquista, ela cresce, ela avança, ela tem determinação, ela tem foco, ela tem uma agressividade na vida, mas ela é uma perdida. Ela joga tudo para o alto, ela põe tudo a perder, ela arrebenta com a vida dela, arrebenta com a saúde dela, arrebenta com o futuro dela, mas ela conquistou. Conquistou uma cidade, mas não conquistou o seu espírito. Ainda é amargurado, ainda é oscilante, ainda é uma pessoa que sabota com a vida. Então ela até conquista. Como a palavra diz, de que vale ganhar o mundo inteiro, mas você perder a sua alma, perder a sua família, perder a sua saúde, perder o seu destino. Então, antes de querer qualquer coisa, pessoal, eu preciso ter a mente necessária para administrar aquilo. Porque, olha, tudo que Deus tem de bom para nós, eu posso estragar. Um filho estressa. Um casamento estressa. Um negócio estressa. Mas se eu tenho mente, eu tenho graça. Então, um filho é bênção, mas eu posso viver estressado por causa desse filho. Um casamento é uma bênção, mas eu posso viver estressado, nervoso, amargurado por causa desse casamento. Um negócio é a mesma coisa. Dinheiro, crescimento, sucesso, avanços são bênção. Mas sem mente para aquilo, eu só vou me estressar. Onde a pessoa tem infarto, onde a pessoa tem um AVC, onde a pessoa vive estressada, onde as pessoas ficam desequilibradas. Mas é bênção. Mas eu não tenho mente, então aquilo se torna um problema. Aqui em Apocalipse 3,19 diz assim,
Repreendo e disciplino aqueles fala comigo, que eu amo. Que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Veja como Deus nos dá valor. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quando você não liga para uma pessoa, quando você cansou dessa pessoa, você nem fala mais, você nem ajuda, você nem tenta mais. Porque a pessoa é teimosa, é difícil, ela não quer se ajustar, não quer ouvir. Você vai deixá-la lá. Mas quando aquilo é importante, aquela pessoa é importante para você, você para, você conversa, você ajuda, você chama, você fala de novo. Então assim o Senhor faz com a gente. Olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então o Senhor nos ama. E a gente precisa dar valor a isso. O que tem valor não tem preço. É o que a gente falou agora na oração. A paz, a alegria, a saúde, uma família abençoada. Isso não tem dinheiro que compra. Por quê? Porque isso tem valor. São presentes que vêm de Deus. Mas aquilo que tem preço, às vezes a gente despreza. O ser humano é tão, é tão doido algumas coisas, que às vezes aquilo que tem preço, dependendo do preço, ela dá valor. Se for um trenzinho ali da Dollar Tree, a pessoa, é bobagem, é porcaria. Mas um iPhone 17 Pro Max, 512 GB de memória, tal, $1.200, isso tem valor. Isso tem valor. E às vezes muitas pessoas vivem assim, valorizando aquilo que tem preço e não valorizando aquilo que tem valor para Deus. Quantas pessoas que nós já vimos, que eu já vi, a pessoa não valorizar a família dela, mas valorizar o cara de fora, o cliente, aquele que poderia de alguma forma favorecê-lo, não valorizou a própria família, mas valorizava mais um carro, valorizava mais um celular, valorizava mais uma amizade, mas não valorizava a vida com Deus, não valorizava momentos com Deus, mas valorizava uma amizade mundana. São valores trocados. Não tem sentido. Mas a pessoa ela não busca sabedoria. Então ela inverte as coisas. Então agora minha família já não tem tanto valor. Meu casamento não tem tanto valor. Minha vida com Deus, menos ainda. Mas esse carro tem valor. Quando ele tem preço. Um dia vai virar resto de ferro velho. Um dia ele não vai ter peça para ele mais. Um dia ele não vai rodar mais. Mas um dia aquilo lá alguém valorizou. Mais do que aquilo que, às vezes, um filho que está crescendo não foi valorizado. Uma oportunidade que foi perdida. Uma oportunidade de impactar pessoas que foi perdida. Aí lá na frente só sobra angústia, arrependimento, mas ela teve oportunidade. Então, por isso que é tão importante, não despreze a sabedoria, o entendimento, que é o que a palavra está falando. Aqui em Hebreus 5:7 diz assim, olha só. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, durante todos os dias da sua vida, Jesus orou em alta voz. Jesus foi excelente. Jesus foi extremamente disciplinado. Paulo foi excelente. Paulo foi extremamente disciplinado. Jesus investiu a vida dele naquilo. Jesus não desperdiçou a vida dele. E aí trazemos para nós. Nós temos investido a nossa vida no quê?
em coisas úteis, em coisas importantes, em coisas relevantes. Eu tenho investido no quê? Esse investimento tem valido a pena? Nós temos investido ou gastado, jogado fora? Nós precisamos analisar isso. Quanto valor nós temos dado às coisas que para Deus são importantes? Porque se algo tem valor, eu vou pagar aquele preço, o preço que vale. Eu não posso dizer que eu amo minha família, pessoal, se eu não me sacrifico por ela. Se eu não invisto nela, se eu não ensino, se eu não lido, se eu não converso, se eu não corrijo, porque eu corrijo quem eu amo. Ah, mas eu amo minha família é tudo para mim. Mas eu não quero saber, eu ignoro, eu vou vivendo, sou egoísta, então eu não amo. Tem que falar a verdade, compra a verdade, então eu vou pegar a verdade. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, mas eu não abro mão das minhas vontades. A pessoa pode dizer que ela quer muitas coisas. Ah, eu quero isso, eu quero vencer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu posso dizer muitas coisas. Mas se eu não estou disposto a fazer um sacrifício inteligente, não vai acontecer. Não, eu quero crescer no meu trabalho. Eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de ler. Eu sou perito, eu não sou melhor no que eu faço. Não, então eu não quero tanto assim. Não, porque eu quero meu casamento restaurado, transformado. Eu não fecho a minha boca. Toda oportunidade para ficar quieto eu uso para brigar. Toda oportunidade para falar, para corrigir, para ajustar, aí eu fico quieto, tudo invertido. Não, então eu não quero tudo isso. Tem gente que diz que quer muito. Mas a palavra mostra, ó, como está na sua mente, assim é no seu comportamento. A gente acabou de ler. Então ela diz muitas coisas, mas na vida, ela fala que é difícil. Ela diz, não, eu quero uma vida abençoada, eu quero resultados, tal, eu quero vitórias, mas tudo ela diz é difícil. Tudo ela diz, eu não consigo. Tudo ela diz, nossa, que é muita perseguição, é muita dificuldade, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não tenho ajuda. Ou seja, ela bota todos os problemas. Mas se aquilo é importante, se aquilo tem valor, eu vou pagar aquilo que custa. Igual aquelas pessoas que, às vezes, tinham um concurso muito importante que ela queria passar, seja para magistratura, seja às vezes para um delegado federal, alguma coisa assim, e a pessoa passava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, estudando. Por quê? Porque aquilo é importante. Que é um preço que ela vai pagar um tempo, mas que ela vai colher para o resto da vida. Ah, não, mas está difícil. Ah, acordar, nossa, eu estou cansado. Não, eu quero curtir um pouquinho. Não, eu quero descansar um pouco mais. Aí ela não vai viver nada, porque ela está sempre querendo comer a semente, ela não está semeando, ela não está plantando agora para colher depois. Por exemplo, se seu filho está doente, se seu filho está com uma febre, eu duvido que teria alguém aqui que falasse assim, eu não posso cuidar dele porque eu tenho que trabalhar amanhã. Por que você não faria isso? Porque ele tem valor. Ele tem valor. Então assim é tudo que é importante na nossa vida, pessoal. Se aquilo tem valor, você não fica apresentando, eu quero, não quero, não, eu estou com vontade, não estou com vontade. Não, eu faço o que eu preciso fazer. Então se eu quero vencer, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu quero vencer na minha família, eu quero vencer com Deus, eu quero vencer nos meus negócios, eu vou fazer aquilo que importa. Mas não adianta eu falar, não, eu quero vencer. Mas não, o que é vencer para você? Onde que eu vou chegar? O que eu tenho que fazer? Eu não dependo de Deus, eu não priorizo a Deus, eu não estudo, eu não faço um curso, eu não quero, então eu não quero o suficiente. Então eu estou mostrando para Deus, eu não quero, eu digo o que eu quero, mas eu não quero, as minhas obras estão mostrando. Se eu quero um casamento restaurado, diferente, mas eu continuo lá provocando o outro.
Eu continuo lá dificultando as coisas, eu continuo lá irritando, então eu não quero de verdade. Não quero. Se eu digo que eu quero filhos fortes, filhos abençoados, mas eu não sento com eles, eu não estimulo eles, eu não corrijo eles, eu não beijo eles, eu não amo eles, eu não ensino eles, então eu não quero. Eu não quero de verdade. Lembra do que a gente falou agora no começo? Uma vida sem ordem é uma vida estressante. Uma vida indisciplinada é uma vida sem metas, é uma vida que a pessoa vive indisciplinada, atrasada, uma pessoa que vive sem realização, uma pessoa que vive sem ordem na vida dela. Sem ordem na casa dela, sem ordem na mente dela, sem ordem nas finanças dela, sem ordem com os filhos dela, sem ordem são dívidas, é uma casa bagunçada, tudo bagunçado. Então o Senhor está falando, para a gente ter uma vida alinhada. Porque uma vida alinhada, uma vida disciplinada vai trazer aquilo que a gente tem buscado, que é uma vida de realização. Deus quer nos dar uma vida plena, uma vida abundante, mas eu tenho que buscar a minha parte. Então o frio não vai vencer uma pessoa, o sono não vai vencer uma pessoa, um lanche não vai vencer uma pessoa, uma bolacha não vai vencer uma pessoa, uma ofensa não vai vencer uma pessoa. Porque tem gente que se entrega a todas as vontades da carne dela. Aí ela não tem realização. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que falava assim, né? O sucesso não sabe se está frio, se você está com dor, se está fácil, se está difícil. O sucesso só sabe se você apareceu. E nesse contexto, falava ali de um cara que tinha uma parte de treinamento, como a gente leu agora do Paulo, né? O atleta, aquele que quer ser medalhista olímpico, ele treina quando está chovendo, ele treina quando está neve, ele treina, o cara que é nadador olímpico, ele entra naquela piscina lá que não tem aquecimento, ele entra quando está frio, ele entra quando está mais frio, ele entra quando está menos frio, porque está sempre frio. Ele treina, ele vai lá, ele faz o que tem que fazer, ele sai para a rua, ele corre, hoje está chovendo, ele vai treinar. Hoje está nevando, ele vai treinar. Então o sucesso, ele não quer saber o que eu estou sentindo, ele só quer saber se eu estou fazendo. Então Deus nos dá poder, nos dá capacidade, Deus está trabalhando em nós o desejo e o poder para realizar aquilo que é do agrado dele. Então nós temos a capacidade para fazer muito, muito mais. Então não é apenas fazer, que a gente falou no começo, é o se tornar. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu trabalho, não é trabalhar, é ter um alvo claro. Tem um monte de gente, todo mundo aqui trabalha. Mas nem todos têm um alvo claro. Do que quer, onde quer, por que quer. São essas análises que a gente precisa fazer. Senão a pessoa, é o que a gente falou semana passada. Se ela está só vivendo e trabalhando, enquanto ela tiver braço, joelho, coluna, ela está vivendo, está fazendo. Mas se começa a dar um problema, sem um alvo. Então, enquanto ela tiver força e podendo respirar, ela está fazendo, mas não é isso que o Senhor está falando. É ter uma meta, um alvo claro. Não é trabalhar, ter uma vida alinhada. Olha aqui em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 22:29. Viste um homem diligente em sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então a gente precisa analisar cada área da nossa vida, aquilo que está talvez desalinhado, mudar, escrever, anotar, ter clareza. A gente fez ontem um exercício no trabalho dos homens, justamente disso,
de ter clareza, de escrever. E às vezes a gente não quer escrever, porque escrever nos faz comprometidos com nós mesmos. Quando você para, analisa e escreve, ó, eu vou mudar isso, você está fazendo aquilo está te confrontando. Então você vai lá e escreve, porque isso é um compromisso com você. Porque a gente fala de mudança, mas a gente não quer mudar. Porque mudar dói. Mudar é desconfortável. Mudar é chato. Mas é fundamental. É onde nós vamos indo para um outro nível. É onde nós vamos vivendo outros resultados. É onde Deus pode fazer coisas novas nas nossas vidas. Então isso é fundamental. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos por um momento e analise. A primeira coisa que nós precisamos trazer consciência para a mudança é justamente a nossa disciplina espiritual, a nossa vida espiritual. Porque quando essa área muda, todas as outras mudam. Porque sem mudança interna, sem mudança espiritual, eu não consigo mudar um casamento, por exemplo. Sem uma mudança interna, sem uma mudança espiritual, eu não consigo estabelecer nada. Porque é aquilo que a gente estava falando, eu vou mais na tarefa, eu penso na tarefa, eu vou fazer isso. Não, eu preciso me tornar aquilo, a minha nova identidade. Quando eu aceito Jesus, a minha identidade é mudada, é trocada. Então aquilo que eu gostava, eu não vou gostar mais. Aqueles ambientes que eu frequentava, aquilo eu já vejo que não é bênção mais para mim. Por quê? A minha identidade foi mudada. Mas se a gente lembra da mulher de Ló, por exemplo, a identidade dela nunca foi mudada, porque quando ela saiu do meio do lugar do pecado, da imoralidade, ela olhou para trás. Por quê? Porque ela gostava daquilo. Então quando a nossa mente, a gente se torna aquela coisa nova que a palavra nos ensina, é onde nós vivemos resultados novos. Então, com seus olhos fechados, o que o Espírito Santo falou com você hoje? Responda para você mesmo. Se você continuar vivendo como tem vivido, pensando como tem pensado, você vai chegar onde você deseja? Onde você diz que quer chegar? Você sabe onde quer chegar? Tem clareza de onde quer? Porque sem clareza, sem disciplina, clareza mental e espiritual, é o que a gente acabou de ler. Eu estou correndo sem alvo. Eu estou esmurrando o ar. Chega de correr sem alvo. Chega de esmurrar o ar. Chega de gastar tanta energia, tanta força, com pouco resultado. Fale com Deus nesse momento. Peça ajuda a Deus. Fale com Ele. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Do teu imenso amor. Peça ajuda ao Senhor nesse momento. Aquilo que você precisa de ajuda. Senhor, me ajuda a organizar. Me ajuda a organizar minha vida. Me ajuda a organizar minha família, os meus filhos, a minha vida financeira. Me ajuda, Senhor. Me dá clareza. Me ajuda, Senhor, a me ver, a me reconhecer. Para que as minhas motivações e as minhas intenções não sejam mais as erradas, Senhor. Eu não vou mais viver de imagem. Eu não vou mais viver desalinhado, Senhor. Eu não vou mais viver dessa maneira instável, inconstante. Eu não vou aceitar isso. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Fale com o Senhor. Peça ajuda a Ele. O que o Senhor falou ao seu coração. O que precisa ser mudado. Não deixa para amanhã.
Coloque em prática hoje. Como que você decide sair daqui? Como que você decide chegar na sua casa? Como que você decide começar as suas manhãs? Como que você decide cuidar da sua vida, dos seus filhos, da sua vida financeira, do seu trabalho? Como que você decide mudar, fazer diferente, para viver um resultado diferente, de acreditar na lei do processo, de acreditar na lei da semeadura? A disciplina no início não é motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto de justiça e paz. Só vai ter colheitas boas. Mas no começo é difícil. É difícil porque eu tenho que me tornar. Eu não posso mais ficar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que me tornar essa nova pessoa. Não é fazer mais alguma coisa, pessoal. Não é fazer mais alguma coisa, é se tornar essa pessoa. Porque se eu ficar focado na tarefa, eu vou fracassar. Eu vou desanimar, eu vou perder as energias, vai ter aquele dia que eu não vou querer. Mas quando aquilo entrou de verdade, eu não consigo ser diferente. Aquilo entrou, aquilo mudou. As coisas são diferentes agora. Eu não corro mais sem alvo. Eu não vivo mais esmurrando o ar, cansado. O Senhor não tem isso para você. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Eu só quero estar onde está. Não aceite. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda toda a preguiça de mudar, toda a preguiça de muitas vezes de pensar, de fazer algo diferente. Repreenda isso em nome de Jesus, todo bloqueio, toda mentalidade endurecida, todo o sentimento que impede de ter clareza. Não, não vou fazer isso porque eu estou chateado, eu estou magoado. Não, não. Vamos olhar para o nosso alvo. Nosso alvo é vencer. Deus tem uma vida de glória para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham abundantemente. Então não vai ser um sentimento que vai me roubar, não vai ser uma mágoa que vai me roubar, não vai ser o passado que vai me roubar, não vai ser uma ofensa que vai me roubar. Não, eu estou focado em coisas muito maiores. Jesus foi ofendido, mas não vivia ofendido. Paulo foi ofendido, mas não vivia ofendido. O Pedro foi ofendido, mas ele não vivia ofendido. As pessoas são o que são. Mas eu é que posso mudar a mim mesmo. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu não vou viver ofendido, eu não vou viver magoado por causa de alguém. Não, eu sou livre. Seja livre, pessoal. Peça liberdade. Senhor, eu sou livre no Senhor. 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 Um escravo, ele está sempre vendo a dificuldade, ele está sempre vendo o que fizeram ou deixaram de fazer por ele. Mas um livre, ele não fica aí apresentando, porque isso, porque aquilo. Não, ele é livre. Ele confia em Deus, ele confia no Senhor. Ele não tem dúvida que Deus vai fazer. A gente pode ter dúvidas sobre muitas coisas, mas nós não duvidamos de Deus, nós não duvidamos do caráter de Deus, nós apenas confiamos, seguimos e damos os nossos passos. Dê seus passos hoje. Dê seus passos hoje. Deus quer que eu pense grande. Todo dia a gente fala isso. Pensar grande é pensar como Deus. Quando você pensa em Deus, você imagina Deus pensando no carro que Ele vai comprar, na casa que Ele vai comprar, na roupa que Ele vai vestir. Não, você não pensa nisso. Por que muitas vezes nós estamos pensando então? Se pensar grande é pensar como Deus, o que Deus pensa? Como eu posso melhorar? Como eu posso crescer hoje? Como eu posso abençoar alguém hoje? Como Davi fazia, quem eu posso abençoar nesse dia? Como eu posso ser bênção
para minha esposa, bênção para o marido. Como que eu posso ser um pai melhor, um marido melhor, um cônjuge melhor? Como eu posso pensar melhor, pensar grande? Como eu posso impactar as pessoas? Isso é pensar grande. Isso é pensar grande. A parte do ter é a parte mais fácil para Deus, mas a parte do se tornar é onde está o verdadeiro desafio. Porque quando eu me torno, o ter, ele é consequência. É consequência de uma vida alinhada com Deus. É consequência de uma vida de excelência. Então quando a gente pensa em Deus, a gente não pensa nessas coisas pequenas. Então a gente dá valor ao que tem valor, isso tem preço. Eu vou valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza a verdade. Deus valoriza a sinceridade. Deus valoriza a família. Deus valoriza o relacionamento com Ele. Deus valoriza a intimidade com o Espírito Santo. Então, se Deus pensa grande, Deus pensa nessas coisas. Porque para Deus, te abrir uma porta é muito fácil. Te resolver um problema é a coisa mais fácil para Ele. Afinal, a Bíblia diz: haveria alguma coisa difícil demais para mim? Para Deus nada é impossível, tudo é fácil, nada é impossível demais nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Mas tem a parte que Deus não pode fazer, só eu posso fazer. Que é tomar a decisão de confiar nele. De tomar a decisão de mudar por amor a Ele. De amar menos a mim e amar mais a Ele. Não amar mais os meus sentimentos, mais a minha ofensa, menos a mim, mais a Deus. Pai, se for possível, passar de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a sua vontade. Ó Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou com medo disso, aconteceu isso, me fizeram isso, mas eu não vou deixar que nada disso me domine. Eu vou confiar no Senhor, eu vou crescer no Senhor, eu vou ser livre. Eu não vou ficar mais me achando menor ou incapaz, nada disso, porque eu não sou. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a essência de Deus dentro de mim. O Senhor soprou o seu Espírito dentro das nossas narinas. Então creia nisso. Pense grande. Talvez nada disso que nós falamos hoje seja novidade para você. Mas precisa de uma reação. Precisa de uma reação. Precisa de um levantar interno. Precisa de uma indignação. Senhor, eu não vou aceitar mais viver dessa forma, não. Peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, me ajuda a botar ordem na minha vida. Senhor, me ajuda a botar ordem na minha casa. Ajuda-me a dizer não, Senhor. Não a mim mesmo. Às vezes eu estou dizendo todos os sims para a minha carne, para as minhas vontades. Não, eu digo não, Senhor. Eu digo não a mim mesmo. Seja claro, seja específico. O que é necessário ser mudado hoje? Seja claro, seja específico. Seja claro, seja específico. Não saia daqui ainda com coisas nebulosas na sua mente. Busque essa clareza. Sem clareza, sem consciência não há mudança, pessoal. Eu preciso de clareza, eu preciso de consciência, de entendimento para poder lidar com as coisas. Porque se eu não vejo, se eu não enxergo um problema, como é que eu vou lidar com esse problema? Eu não vejo ele. Mas se eu vejo, a partir do momento que eu enxergo ele, eu posso lidar. Então lide com as coisas. Diga não a si mesmo. Saia daqui de uma forma diferente. A começar pela sua vida com Deus. Como vou começar o meu dia? Quais são as primeiras coisas que eu já faço no meu dia? A minha oração, o meu agradecimento, o meu programa, o meu pão diário, a minha palavra, a gratidão, não entregar mais a minha paz. Eu seguro a minha paz. Eu não vou deixar que ela seja levada pelo mal, por pessoas, por nada. Porque a minha paz é cara. Minha paz tem valor. A minha paz tem valor. Felizes aqueles que trabalham pela paz. Felizes os pacificadores.
Eu vou trabalhar pela paz. Eu não vou tirar a paz dos outros. Se uma palavra não edifica, eu não vou falar. Se uma brincadeira não é edificante, eu não vou fazer. Veja que são detalhes. Ah, mas eu só estou falando uma verdade, uma constatação. Às vezes não acrescenta em nada. Eu vou guardar para mim. Mas eu quero falar, eu preciso falar. Não. Eu vou falar para Deus, eu vou conversar com Deus. Às vezes, aquilo que a gente vai falar não está agregando em nada, só está atrapalhando. Então eu vou fazendo essa análise todos os dias. E o Senhor vai me ajudando, vai me abençoando. Eu vou treinando a minha boca, a minha língua, eu vou treinando meus pensamentos, eu vou treinando as minhas atitudes, eu vou treinando as minhas reações. Eu não dou aquilo que o outro está esperando, eu não dou aquilo que o diabo está esperando. Eu vou quebrando padrões antigos. Então decida sair daqui já quebrando padrões antigos. Aquilo que costumava acontecer em tal horário, com tal pessoa, em tal momento, você vai quebrando aquilo. Não, Senhor, eu vou manter a minha paz, eu vou manter o meu equilíbrio, eu vou ajustar a minha vida, eu vou colocar ordem na minha mente, ordem na minha vida, na minha família. Eu não vou mais ver uma pessoa perdida, só olhando para tarefas, correndo sem alvo, lutando, esmurrando o ar. Não, eu não vou viver assim. Eu vou agir de uma forma diferente. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a sua palavra, Senhor amado, tenha vindo e que o Senhor fale aos corações de todos nós, Senhor. O Senhor nos ajude a despertar, a tomar as decisões, a ajustar a nossa vida, a falar do que acrescenta, a pensar no que edifica, a agir de uma forma diferente em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos. Nos dê graça, nos dê consciência e nos dê visão e força para fazer o que é necessário em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos desde já. Amém, amém e amém.